Aqui no programa 9 Minutos, alguns assuntos se repetem e continuarão a serem repetidos no propósito desse programa, que é compartilhar informações que possam gerar algum valor à sua vida. Nós temos tratado recorrentemente da questão das drogas aqui. A gente sabe que bendito, abençoado é o lar que hoje no Espírito Santo não se defronta com esse problema de saúde seríssimo. Então, toda contribuição, toda nova colaboração que induza uma reflexão, que auxilie no encaminhamento de soluções que minorem esse problema, para nós é um dever de ofício estar compartilhando com vocês. Daí, a recorrência no programa. Drogas é um tema, como outros temas, igual mobilidade urbana, as questões de comportamento, são pautas frequentes aqui no 9 Minutos. Hoje nós vamos falar de droga, na perspectiva de um especialista e de um ângulo que raramente é abordado. Na perspectiva de como, de fato, a gente tem visões criminais, morais a respeito da droga, religiosas e espirituais, mas nos falta, às vezes, o entendimento de uma lógica mais básica, biologicamente, como é que é esse processo, como é que o organismo humano responde à droga, como é que isso interfere, inclusive, no discernimento da pessoa que a faz refém da droga. Para isso, vamos conversar com uma especialista, a doutora Esther Palacios, que é neuropsicofarmacologista, em 9 minutos. Doutora Esther, depois dessa longa preleção para os nossos telespectadores, a senhora já sabe o que nós estamos querendo saber da senhora. Como é que funciona isso? Até que ponto há um condicionamento biológico causado pelo uso? Até que ponto denota a fragilidade de caráter da pessoa que se rende, se entrega à droga? Ou algum tipo de limitação por ordem de compulsão? Como é que funciona isso? E resta saber também de que droga depois nós estaremos falando, né? Sim, mas assim, no contexto das drogas no senso amplo, a gente fazer uma menção de caráter do sujeito é uma coisa complicada hoje, sob o ponto de vista biológico, tá? Então, hoje nós sabemos que algumas pessoas, milhares de pessoas fazem uso das drogas, mas algumas pessoas apresentam algum tipo de vulnerabilidade, que seja ela estabelecida geneticamente ou não, ou outros fatores aí que são envolvidos, que a tornam dependentes daquela droga, que a tornam refém, tá? Dependente e doente, tá? Então a gente tem que trazer esse conceito e esta realidade que é uma condição de doença e que ela precisa ser enxergada como tal. Então não é um caráter, vai dizer que o indivíduo, não vai fazer um julgamento do caráter desse indivíduo, não. Ele tem uma vulnerabilidade tal que, uma vez experimentando a droga, o tornou frágil e dependente, desencadeou uma série de eventos naquele organismo que o tornou dependente daquela substância. Ele tem estruturas mentais que o predispõem a isso? Todos nós temos essas estruturas mentais, tá? O fato é que a ciência ainda não tem conhecimento pleno do que faz com que algumas pessoas tenham esta vulnerabilidade, tá? E que acabam se tornando, como eu disse, dependentes. Mas existem algumas drogas que elas têm digamos, um poder tal que, independente da vulnerabilidade, ela pode estabelecer uma dependência de uma forma extremamente voraz, extremamente rápida e profunda, tá? E aí a gente entra num exemplo atual nosso, que é o uso do crack. Sim. Tá? Essa é uma das drogas assim, que tem um efeito que a gente pode considerar um efeito avassalador no organismo e faz com que a pessoa tenha mudanças extremamente importantes e de uma forma extremamente rápida e que acabem fazendo com que ela não consiga mais sair desse ciclo da dependência. Mas o crack, doutora Esther, na minha visão de mero observador, ele rompe com qualquer situação até então conhecida. Porque a senhora mencionou a situação das pessoas que são predispostas por qualquer razão, né, inclusive biológica. A gente conhece o mecanismo da recompensa, a gente reconhece até um caráter inquieto de certas pessoas, um senso de incompletude, de insatisfação, um vazio existencial que a leva a buscar uma recompensa nas drogas. Mas o crack vem e rompe com isso tudo, porque realmente ele parece que cria um padrão onde a pessoa experimenta, depois da experiência, a pessoa fatalmente perde completamente a capacidade de prescindir da droga. Isso. As drogas, elas assim, você mencionou muito bem o circuito de recompensa,
tá? Então, as drogas atuam nesse circuito de recompensa, é um circuito que existe em todos nós, né? Existem até mesmo em invertebrados de uma forma rudimentar, que é o que garante você sobreviver como um indivíduo, a sua sobrevivência física e a sobrevivência da espécie. Então, ele vai recompensar comportamentos e reforçar esses comportamentos que garantam essa sobrevivência tua, tá? Só que o que acontece? As drogas, elas se apoderam desse circuito de uma tal forma que acabam nocauteando a função de algumas outras estruturas corticais que são responsáveis pelo controle desse indivíduo, controle da cognição desse indivíduo. Então, eu poderia dizer que ele nocauteia a sua função mais frontal. Algumas drogas fazem isso de uma forma bastante exacerbada, e o crack é uma delas. Tá? Então, a senhora conhece alguma outra morte que o crack? É que o crack, o princípio ativo do crack é o mesmo princípio da cocaína. O problema está na forma de você utilizar a droga, tá certo? Porque quando você fuma essa substância, ela atua de uma forma muito mais rápida no cérebro. E essa atuação no cérebro, de uma forma em picos, digamos assim, em saltos, né? Então, você aumenta a liberação de um neurotransmissor de uma forma bastante intensa, e aí o efeito dura de 4 a 5 minutos, você decresce, então cai, e aí você vai fazendo, a pessoa volta a usar e você faz esses vários picos. Isso acaba sendo extremamente agressivo para a tua função cerebral, para os teus neurônios, e acaba realmente provocando uma lesão. Então, isso acaba provocando sequelas definitivas. Sequelas definitivas e de uma forma assim muito mais rápida, né? Então, e o que é preocupante, como você deve saber, o uso do crack em indivíduos jovens, em geral naquela faixa que vai de 20 a 30 anos de idade, principalmente, e é uma faixa em que essa estrutura cerebral ainda não está completamente amadurecida. Então, calcule o dano que você vai ter, o prejuízo que você vai ter. Então, se você tem danos estruturais permanentes, você está danificando uma parte do teu cérebro que é especialmente importante nas suas funções cognitivas complexas, e você vai se tornar um indivíduo... Vai idiotizar a pessoa, imbecilizar a pessoa. Pois é, não vamos ser, talvez assim... Não, estou falando de categorias mesmo, sim, você desenvolvimento poderia intelectual. dizer que esse seria o raciocínio, que a pessoa vai ter um dano, um prejuízo na sua capacitação, na sua capacidade de funcionar. Em 9 minutos estamos conversando com a doutora Esther Palacios, neuropsicofarmacologista. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a doutora Esther Palacios, neuropsicofarmacologista. Doutora Esther, a gente tem se deparado aí com essa questão do crack, aí é uma visão empírica, uma visão de vida, é senso comum, não estou me baseando em pesquisa acadêmica nem nada. Não temos conhecimento de nada mais devastador pelo que a droga produz, né? De confisco total da vontade, do discernimento da pessoa. A questão é o seguinte: à luz da biologia, o que fazer? Pois é, então nós também sabemos que os nossos tratamentos hoje em dia, eles são tratamentos mais sintomáticos, a gente não... Efeitos. Isso, a gente não vai esperar que o tratamento vai resolver ou vai curar a situação desse indivíduo. Então, uma pessoa que é dependente, como eu tinha dito antes, ela é doente, ela precisa ser tratada como uma doença. E é uma doença que, infelizmente, a gente não pode dizer que haja uma cura, né, definitiva. Então, é preciso que os tratamentos sejam vistos e sejam melhor investigados, ou que se busque novas alternativas. E nós temos tentado trabalhar com algumas novas alternativas, logicamente considerando que os tratamentos ainda são muito sintomáticos e que eles não resolvem, por exemplo, ao longo da vida desse indivíduo, a potencialidade das recaídas, porque a gente não está trabalhando o que a gente chama da adicção, né, que é a base que você tem, o que a gente chama daquela compulsão agressiva, do uso repetido das drogas, aquela necessidade incontrolável de usar as drogas. A gente ainda não tem um tratamento para esta condição. E a gente está procurando alguma alternativa para isso. E nós estamos investigando e desenvolvendo 2 protocolos, um com alcoolismo e outro com dependentes
de crack, né? Então com usuários de crack, que a gente está introduzindo o que a gente chama de neuroestimulação, numa expectativa de promover uma neuromodulação tal que faça com que essa pessoa consiga resgatar em parte esta capacidade cognitiva que de certa forma ele perdeu, tá? Ou que está fragilizada. E ainda nesse contexto, alguma forma com que ele consiga controlar esta compulsão, que ele volte a conseguir ter um ganho sobre esse controle, tá, da compulsão. Então a gente vem tentando, não é uma alternativa farmacológica, mas obviamente ela pode auxiliar muito o tratamento farmacológico, não quer dizer que também a gente vai trazer uma solução para o problema, tá? Mas é uma possibilidade de você estar aliando essa estratégia juntamente com todas as outras abordagens que já existem e que são extremamente importantes, né? Que são as abordagens multiprofissionais. Doutora Esther, já se falou do caráter ou da natureza holográfica do cérebro, de modo que a supressão de uma função eventualmente pode ser compensada por outra. Nós não temos essa possibilidade, então, não. Nessa região que a senhora menciona, que é a mais recente estrutura mental do ser humano, né? Isso. Desde o sistema reptiliano, límbico e essa função mais frontal. Mais frontal, onde está, na verdade, a capacidade cognitiva, onde a gente elabora o raciocínio. A capacidade cognitiva é complexa, né? Que você tem a cognição, ela toda exercida por várias partes do teu cérebro, tá? Mas aquela que controla, digamos, que gerencia essas operações todas, está mais na porção anterior do cérebro. Que é a que fica lesada pelo uso sistemático. Isso. Não é que você não tendo essa parte do cérebro, você não vai conseguir sobreviver ou não vai conseguir existir. Você vai existir, você vai continuar, mas é aquilo que te caracteriza como pessoa e que te individualiza na identidade. Como a sua identidade, você tem uma grande possibilidade de estar perdendo quando você perde essa função cerebral. Tá? Agora, quando você diz, eu tenho possibilidade de ter a substituição, infelizmente a gente tem fenômenos plásticos que a gente pode apostar que você tem do ponto de vista biológico, né, que são fenômenos importantes, mas a gente nunca vai conseguir a substituição exatamente daquela função, né? Quer dizer, mas aí eu digo assim, dizer que não tem mais chance ou não tem mais possibilidade, também não. Eu acho que a gente aposta nessa plasticidade, aposta no que seria uma recuperação cognitiva, pelo menos uma parte dessa função. Daí é o exercício da reabilitação cognitiva. A senhora mencionou a questão do tratamento sintomático dos efeitos, e não é só a praia, porque a sua especialização é voltada estritamente para a dimensão biológica do processo. Isso. Mas como é que a senhora tem acompanhado as políticas públicas que se elaboram para isso? Obviamente eu acompanho, mas eu não sou especialista nessa área, no senso comum. Eu fico assim, eu vejo com algumas reticências, com alguma ressalva as políticas públicas, porque enquanto não se olhar para esse fenômeno como uma problemática biológica, um problema de saúde, e que haja um investimento definitivo nessa direção, eu vejo muito pouco, por mais que a política, ou por mais que sejam dotadas medidas que sejam fantásticas, que sejam de uma lógica absoluta, se você não olhar sobre o âmbito do biológico e da saúde, isso vai ficar faltando uma força muito importante no pilar, um dos pilares, entendeu, nesse raciocínio. Agradeço, doutora Esther, muito a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Muito obrigada. E posso fazer as considerações finais? É importante, então, que as pessoas tenham essa noção de que a dependência é um fenômeno biológico, é uma doença, e que ela precisa ser vista como tal, né? E é preciso que aí vem as políticas públicas consigam enxergar dessa forma e que tenham essa compreensão. Bom, eu tenho um recado mais pessoal para o pessoal com relação ao uso do crack, que é um remédio infalível. Evite a primeira tragada.
Em 9 minutos, hoje a gente contou com a presença da doutora Esther Palacios. Ela é uma especialista em neuropsicofarmacologia. Nós estamos procurando aqui nessas conversas buscar novas formas de abordagem desse assunto tão crucial para nós. Até já.